Eu evitei ler todo o capítulo, porque eu tenho certeza que todos aqui já sabem de que texto se trata, né? No momento em que o diabo foi tentar o Senhor, e aí, obviamente, tem uma complexidade, porque muita gente interpreta de maneiras mais variadas, o que não é certo. Mas o meu propósito hoje aqui, com os irmãos, é entender, na vida do nosso Senhor, no ministério dele, tá? Na sua encarnação, o que era realmente ser cheio do Espírito Santo e ser guiado pelo mesmo Espírito. Porque há doutrina para isso e entendimento, obviamente, para nós. Bom, primeiro ponto importante que o pastor queria aqui trazer aos irmãos é esse detalhe. Existe ou não uma plenitude, uma perfeição de Deus para nós na experiência? O entendimento bíblico existe, mas ela está orientada por Ele, como organizada por Ele, e você vai ter que consultar. Ok? A gente sabe que nesse momento agora não é o que as pessoas querem. Tá? Aí entra aquela questão do problema da espiritualidade, que muitas pessoas dentro da religião, até mesmo no movimento evangélico, traduzem como modo de vida ou potencial de vida. Que espécie de saúde mental. Tá? Também não deixando de falar daqueles que são mais pentecostais, que traduzem a espiritualidade como um evento sobrenatural, uma espécie de êxtase, de levitação, de autoestima espiritual. Bom, só que no Evangelho e na Escritura, se eu fosse usar esse termo espiritualidade, ali a espiritualidade é chamado redentivo. Tá? É chamado de redenção. Espiritualidade para nós nas Escrituras, pela teologia bíblica, não se traduz por modo de vida e nem potencial de vida. Então você pode estar aqui, né? Cheio do Espírito Santo e guiado pelo mesmo Espírito, como foi o nosso Senhor, e triste. E amargurado. Por alguma razão, por alguma coisa, como nós vimos nosso Senhor. E em momento nenhum ali, nele, esses fatores emocionais, de temperamento, ou isso, as circunstâncias por ele vivida, alteraram, né, essa dimensão em que ele estava. E, obviamente, na natureza e na condição de um único Filho de Deus. Tá? Então, o que eu quero dizer aos irmãos, que essa promessa de nós vivemos a plenitude e a perfeição de Deus, ela não pode ser entendida e interpretada da nossa maneira. Ela está orientada, e quando eu digo orientada e planejada, é porque ela não pode ser vivida pelo homem separado do Calvário e do evento messiânico na vida do Filho dele. Quando o pastor eu falo plenitude e perfeição de Deus, para nós em experiência, eu estou querendo dizer o seguinte: quando Deus está lá, no absoluto, que Ele pode ser testemunhado e visto como pessoa, e Ele é perfeito. É dessa plenitude e dessa perfeição que eu estou falando aqui. Que está longe de ser uma sombra, de ser uma vertigem, de ser uma sensação prazerosa, uma espécie de energia. Não, ali ele é pessoa. E se for ele, vai ficar claro que é ele. Porque ele vai deixar rastros. Porque ele vai deixar marcas de que foi ele. Então existe uma plenitude e perfeição de Deus para nós, para ser vivida pelo homem na experiência, sim. Só que você vai precisar se orientar para saber como. De que forma isso vai acontecer na tua vida. É muito triste o que está acontecendo com as igrejas do que diz respeito ao Evangelho. É muito deplorável o cenário. O que esses caras estão fazendo com o Evangelho é um assassinato de princípios, de normas, de contexto, de doutrina. É uma coisa assim catastrófica. Entendeu? Do que diz respeito ao meu tema com você hoje aqui. Que na verdade é o Pentecoste. Porque a promessa foi feita pelo nosso Senhor lá, e lá ela se cumpriu, o padrão está lá. Bom, então eu quero começar por esse detalhe do texto, e vou pedir aos irmãos para abrirem Hebreus 2,
18, porque no texto de Lucas 4:1, a intenção de Deus levar o seu filho ali no deserto tinha um objetivo. E se você for no messianismo predito, você vai entender que o objetivo de Deus de levar Jesus ali no deserto não era uma consagração. Não era a busca por uma santidade, que é um equívoco. Porque se trata de Deus em carne, que é uma das coisas errôneas que falam desse texto sobre a tentação de Jesus. De querer exatamente dizer que o propósito de Deus ali com ele no deserto era isso, de que ele fosse santificado, de que ele buscasse santidade, de que ele fosse lá realmente cumprir uma espécie de consagração, de separação. Amados, eu chamo a atenção de vocês para isso, tomem cuidado com esse tipo de interpretação. Nós não podemos reduzir o divino numa coisa natural e comum. Mas vamos seguir aqui. Texto de Hebreus 2:18. Então, a primeira observação que o pastor queria fazer sobre Lucas 4. A intenção de Deus levar o filho dele ali no deserto e fazer Jesus permanecer no deserto implica uma retratação. Por quê? Porque foi no deserto que o povo de Israel desobedeceu a Deus, depois que saiu do Egito, e fracassou na missão de ser o povo de Deus, tá? Então, quando Deus enviou o filho dele, foi para reverter esse quadro, ou seja, de retratar esse quadro desse povo no deserto com Deus. E buscar na vida do filho o quê? A justiça suficiente, ou impor justiça suficiente, por meio daquilo que ele fez lá, como fez em tudo que diz respeito a obras, que diz respeito à missão. Então, muita coisa que está no Antigo Testamento, que você olha para lá e você vê, caramba, não deu certo, não fizeram correto. Jesus, ele desceu para assumir esse quadro e retratar esse quadro. Então, o deserto marca muito isso nos textos, né? Um local onde Deus levou o homem para honrá-lo e ele desobedeceu. Ele caiu, ele faliu o processo. Então, Jesus vai lá messianicamente, assume essa posição de ser fiel até o fim. Como muita coisa no Evangelho, você vai ver ele trabalhando que o homem no Antigo Testamento faliu, desobedeceu, ou isso, chegou perto, mas nunca foi uma justiça suficiente. Por isso que é importante a panorâmica histórica da salvação que vocês aprendem em seminário aqui. Bom, então quando a Bíblia fala do nosso Senhor, que ele foi cheio do Espírito Santo e foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto, o que os escritos estão querendo falar dele? Que ali ser cheio do Espírito Santo para ele, ou ser guiado pelo Espírito, representava o quê? Sujeição e obediência. Representava isso, a capacidade de Deus de ir lá e executar o plano perfeito. O plano que foi predito. Que está muito longe daquela ideia que todo mundo pensa, como já pastor eu falei aqui, né? De uma pessoa transbordar de alegria, de satisfação, de realização de algum momento que ela tenha vivido em êxtase, ou então de forma sobrenatural, né? Não, para ele, não teve ali alteração de temperamento e personalidade, senhores. O Espírito ali nele representava isso, capacidade de execução, sujeição e obediência. Para ele, o Pai confiou o Espírito para cumprir objetivos que foram preditos. A pergunta que eu faço para você agora, seria diferente? Agora, muita gente entra na igreja para querer se alegrar. Eu te pergunto, qual é o objetivo disso aí? Funciona? Tipo, você faz uma terapia espiritual, meio que você levita ali por alguns instantes, né? Tem aquela sensação de que Deus está aqui, Deus está aqui. E a pergunta que eu falo, Deus está aqui ou é o diabo? Em alguns casos é o diabo, mas não enxergam ele, né? Mas só o fato de haver ali uma alteração de temperamento, de sensação, né? de indução de personalidade, o cara fala, pronto, aconteceu alguma coisa comigo e Deus.
mas somente por um fato psicológico? Você não pode me provar que aquilo tem algum objetivo, que aquilo tem algum efeito satisfatório, bíblico, ou que cumpre o evangelho, porque foi só um momento. Você não pode definir a promessa como só sendo um momento com Deus de realização. Pelo amor do meu Senhor, não assassina a palavra de Deus. Mas muita gente está buscando isso dentro da igreja hoje. Por isso existe, não é mais pastor, é médio, é coach. Não tem mais pregador, agora é coach, agora é médio. Entendeu? O médio é aqueles caras que falam, recebe, toma, como se o Espírito fosse, né, uma incorporação. Já o coach fala, olha, o Espírito de Deus está descendo sobre a tua vida e vai te fazer ser alguém na vida. Aquela coisa toda que eu falei para vocês, que é mais para psicologia do que evangelho. Né? Está lá a mulher do Bolsonaro que recebeu essa descarga e começou a falar lá, numas línguas que a gente não sabe se é da Paraíba, da Bahia, sabe lá Deus de onde. Quem é daqui pode me dizer. E a pergunta que eu te faço, o que deu aquilo lá? Nada, deu joia, deu Rolex. Entendeu? Que se for o mesmo espírito no Lula, ele ganhou também um de ouro agora, recentemente. Entendeu? Essa é a realidade. Choca, é triste. Mas é importante que a gente olhe para esse cenário de contradições na religião, principalmente no povo evangélico, e fale, opa, não é isso que eu quero para a minha vida. Né? Se for para viagem, vou fumar um baseado, filho. Vou para o mundo e vou para a sujeira. Por que eu vou ficar perdendo meu tempo com religião? Entendeu? Agindo como se eu fosse um insano, um imbecil. Porque alguns aspectos têm até alteração de normalidades psicológicas. Histeria. Você vê alguns casos no movimento pentecostal que você fica assustado. Os caras viram bicho, viram águia, viram porco, viram sapo. Sabe o que eles fazem lá? Entendeu? Diz lá que é um sapato de fogo. Tá? Os caras andam na esteira e o espírito está nele, andando na esteira. Entendeu? De repente recebe a descarga e ele tem aquele poder. Tudo para ele é um poder, tudo para ele é um momento de poder. E eu queria que chamar a atenção do irmão para essa visão ridícula que é, obviamente, ou, né, desperta o interesse sobre a promessa de Deus. Então, no que diz respeito ao nosso Senhor, além dele estar lá para uma retratação do que o homem foi imperfeito e ser a justiça suficiente, naquele propósito, o Espírito nele representava sujeição, obediência e capacidade de execução de propósitos que foram preditos. Se esse modelo seguir para mim e para você, é o mesmo, filhão. Não vai mudar.